Nesse vídeo, nós vamos aprender sobre Serverless Functions com Next.js e Supabase. Bora pro vídeo! Do you really wanna be the one to make this so uncomfortable tonight? Bom, e para a gente começar, a primeira coisa que a gente vai estar fazendo aqui é iniciando o nosso projeto do Next. E o comando que a gente vai estar rodando aqui então é o npx create next app, e aí a gente define qual que é o nome do nosso projeto. Nesse caso aqui eu vou colocar app, ok? E aí aqui eu poderia passar também um -- template type script, para a gente utilizar se a gente quisesse o TypeScript. Como a gente vai estar utilizando o TypeScript aqui dentro, então eu passei essa flag. Então a gente deixa aqui rodar e já voltamos. Bom, e agora que terminou aqui de instalar o nosso projeto, eu vou então entrar dentro da pasta do app e vou abrir no VS Code. Bom, agora que o nosso projeto está aberto aqui dentro do VS Code, eu vou fazer algumas coisas. Primeira coisa que eu vou estar fazendo, bom, ele acabou não instalando o TypeScript aqui para mim, né? Estranho, mas tudo bem. Então vamos configurar o TypeScript. E como é que a gente configura o TypeScript aqui dentro de um projeto com o Next? Bom, para a gente fazer isso, a gente primeiramente precisa criar um arquivo. Então a gente utiliza o touch. Como eu estou aqui dentro do Mac, eu posso utilizar o touch, ou dentro do Linux também. Se tu estiver dentro do Windows, é só criar o tsconfig.json como arquivo mesmo, certo? Então, criei aqui, ele já criou o arquivo para mim. Eu também preciso adicionar TypeScript, certo? E também o types/react. E isso como dependência de desenvolvimento. Enquanto instala, eu vou também renomear tanto o app.js para tsx, quanto o index.js para index.tsx. Esse processo aqui ele é um pouquinho manual mesmo. Eu achei estranho ele não ter entendido aquela -- TypeScript, mas tudo bem. Acredito que deu certo. E agora, para a gente testar, o que a gente pode fazer é dar um yarn dev. E olha só que legal. Aqui ele já vai, ele já entendeu que a gente está realmente utilizando o TypeScript dentro do projeto. Então ele configurou o tsconfig.json para a gente. Então se a gente olhar aqui dentro, ele criou uma configuração para funcionar certinho aqui com o Next.js. E o projeto aqui está sendo compilado. E a gente já pode, depois disso, rodar lá dentro do localhost na porta 3000, né? Então deixa eu abrir aqui, Deixa eu abrir aqui no meu localhost 3000. Então esse aqui é o nosso projeto, o nosso starter, realmente. Então vamos lá, o que a gente vai estar fazendo aqui para começar, né? Bom, para a gente começar, a gente vai estar instalando também o Supabase, né? A gente precisa dele, então eu vou instalar aqui, Supabase/Supabase.js. E esse daqui a gente deixa instalando e volta aqui para o nosso projeto. Agora então a gente começa toda a parte de configuração do nosso projeto e depois a gente vem entendendo o que é o Supabase e por que a gente vai estar utilizando ele, certo? Mas antes da gente codar, o que é serverless, né? Bom, talvez tu ainda não saiba o que é serverless, então a gente precisa partir do pressuposto que tu não sabe o que é serverless, então eu vou estar te explicando, certo? Bom, serverless vem do conceito de less, né? Server e less. Lembra das aulas de filosofia lá que tinha aquelas palavras em latim lá que eram separadas e aí tinha aqueles conceitos, né? Essa é a ideia do serverless. Então a gente tem o server, que representa o servidor, e o less, que vem de menos, né? Então serverless, sem servidor. Bom, e por que a gente precisa ter algo sem servidor, né? É meio estranho, né? Porque a gente já vem daquela ideia de, tipo, ter uma API e aí a gente ter o nosso front-end ou o nosso mobile e por aí vai. Bom, a ideia de sem servidor, né, serverless, por exemplo, imagina a seguinte ideia. A gente está criando um aplicativo de e-commerce, por exemplo, e toda vez que o usuário ele comprar um produto, a gente quer disparar um e-mail para ele dizendo, parabéns pela sua compra, alguma coisa do tipo, certo? Como que a gente faria isso? Bom, a gente poderia criar um microserviço, por exemplo, e toda vez que o usuário compra, né, então ele inicia o microserviço e depois morre, certo? Só que tu pensa na complexidade de manter um microserviço. Poderia não ser um microserviço, poderia ser um monolito também, enfim, mas como é um caso bem pequeno, imagina um microserviço. Mas continuando, tu imagina o custo que é para manter isso. Porque, por exemplo, a gente precisa escalar, isso pode escalar, pode ser um e-commerce tipo o Magazine Luiza, então pode ser que fique muito grande, e a gente precisa escalar, então a gente vai precisar cuidar com, por exemplo, o servidor, a gente vai precisar cuidar com, por exemplo, se tiver balanceamento de carga, né, tem muitos usuários, então a gente precisa se preocupar com isso, precisa se preocupar com a parte de escala, porque vai começar pequeno e vai começar a crescer, como eu falei, né? Então isso é muito custoso.
E pode ser que tu não tenha dev suficiente para isso, pode ser que tu não tenha um dev tão experiente nisso, enfim, contratar dev também é caro. Então, por isso que a gente deixa essa responsabilidade lá para dentro de uma empresa que fornece isso para a gente. Então, imagina, por exemplo, água. A gente poderia, por exemplo, ir lá e cavar um buraco em casa, procurar água, enfim, ou a gente paga para uma empresa que fornece água para a gente. É a mesma ideia. Então, ao invés de a gente ir lá e construir uma API, se preocupar em escalar e por aí vai, a gente contrata um terceiro que vai fornecer tudo isso pronto para a gente. A gente não vai precisar se preocupar com escalar, com uma API rodando, com um banco de dados, com nada. Ele vai estar lá e a gente paga naquele modelo de pay as you go, né? Então, por exemplo, até 5 GB é tanto, até 10 GB é tanto, e por aí vai. Então, essa é a ideia por trás do serverless. É por isso que a gente, por exemplo, utilizaria ele. Agora que tu já sabe o que é serverless, o que é o Supabase? Bom, deixa eu te mostrar aqui. Bom, o Supabase, deixa eu abrir aqui para ti, ele é uma alternativa ao Firebase, como ele está dizendo aqui. E a diferença dele para o Firebase é que ele é de código aberto. E ele também tem um diferencial, ele cria um back-end em menos de 2 minutos. Mas eu posso te garantir que passa de 2 minutos, tá? Porque eu fui testar aqui quando eu criei minha conta a primeira vez, e ele passou de 2 minutos, tá? Então, isso daqui talvez dependa da tua internet. Mas, enfim, ele é bem interessante e, cara, ele é pago, tá? Mas ele funciona nesse modelo de Pay as you go, como eu falei. Então ele tem o Pro e tem o Pay as you go. Então, por exemplo, conforme tu vai crescendo, aí tu vai pagando ali um valor X por mês ou por giga, enfim. Certo? Mas voltando, bom, a ideia do Supabase, ele fornece algumas coisas pra gente. Então, por exemplo, deixa eu abrir aqui para ti, né? A gente tem algumas funcionalidades aqui, como por exemplo, banco de dados, autenticação, ele já fornece pronto pra gente, um storage, que é tipo, como, por exemplo, uma S3 da vida, e a gente também tem umas functions. Então a gente consegue utilizar, por exemplo, uma SQL functions, certo? A gente vai lá no nosso banco de dados, cria nossa SQL functions, e aí a gente utiliza ela como um JSP, certo? Da nossa API. Então, bem legal essa ideia de integração entre o nosso SQL Functions com o nosso API. Cara, eu achei maravilhoso essa ideia deles aqui, mas ele está como coming soon, né? Então, não está tão disponível assim, provável que esteja em beta. Mas a gente vai focar agora mesmo em database, certo? E como é que tu cria tua conta aqui, né? Bom, cara, para tu criar tua conta, basta tu clicar aqui em Start Your Project, certo? E ele vai te conectar através do teu GitHub. Então, conecta através do teu GitHub e ele já vai te jogar para essa tela aqui, certo? Eu já até criei um projeto aqui para mim, mas vamos lá, vamos começar do total zero depois. Então, vamos já criar agora, na verdade, né, o nosso projeto. Então, eu vou vir aqui, ó, vou na minha própria organização, aí vai estar a tua organização, certo? E aí aqui a gente vai criar um nome para esse nosso projeto. Então, eu vou colocar aqui, ó, YouTube, certo? YouTube Serverless. Eu acho que pode ser assim, só falta um R aqui. E aqui ele vai pedir uma senha. Eu vou colocar, por exemplo, YouTube Serverless também. Eu acho que deu certo. Cara, mas para garantir, eu gosto de fazer o seguinte. Eu gosto de vir aqui, ó, e trocar para text. Tu sempre se sentiu hacker. Eu tenho certeza, cara, que quando tu conheceu isso daqui e mudou type e password para text, tu se sentiu hacker e podia descobrir a senha de todo mundo, né? Tenho certeza. Mas, enfim, vamos colocar essa senha aqui, ó, @YouTube Serverless, certo? E eu vou criar um new project, certo? Então, fazendo isso, a gente já inicia o nosso projeto aqui dentro do Supabase e ele vai fazer aquela configuração que eu te falei antes que demora mais que 2 minutos, certo? Mas, olha só, aqui ele vai começar a configurar e enquanto ele configura, o que a gente vai fazer é começar o nosso projeto. Luiz, qual que vai ser o nosso projeto? Bom, a gente vai criar um projetinho de uma newsletter. Então, imagina que a gente vai ter uma página de newsletter, certo? E aí o usuário ele vai preencher o e-mail para, por exemplo, entrar nessa lista de newsletter. A gente vai disparar e-mails para ele, baseado naquele primeiro exemplo que eu te dei, certo? Então, a gente vai construir essa página juntos. Fechado? Então, eu vou mover para o lado aqui e aí depois a gente volta para essa nossa telinha. Combinado? Então, vamos lá. Aqui está a nossa tela e a gente vai começar a partir dela. Então, aqui no nosso index.tsx, eu não vou estar utilizando, por exemplo, arquivos, páginas ou, por exemplo, SAS, alguma coisa assim. Não, eu vou partir dessa configuração zero do Next, tá? Para facilitar realmente ir direto ao ponto aqui. Então, vou apagar tudo aqui dentro, vou realmente manter só o meu container
E aqui dentro desse meu container, eu vou criar também uma div com o nosso content. E aqui dentro desse meu content, eu vou ter a seguinte estrutura. Eu vou ter um P, que eu vou colocar aqui o class name dele de styles.title, certo? Aqui eu vou trocar, na verdade não é content, é styles.content. E aqui dentro desse meu P, eu vou colocar o seguinte: assine a newsletter da Dogcode e receba os melhores conteúdos sobre programação, certo? E aqui faltou esse símbolozinho aqui de exclamação. E aí aqui, além desse nosso P, eu também vou ter o meu form. E aqui dentro desse meu form, então, o que a gente vai ter, né? Bom, a gente vai ter um input, que é onde o usuário ele vai colocar o e-mail dele. Então aqui eu vou colocar um type e-mail. A gente vai ter um placeholder. Aqui como placeholder eu vou colocar seu melhor e-mail. Bonito, né? Realmente, eu sei que é bonito esse placeholder. E aí aqui o nosso class name vai ser o quê? Adivinha? Tem certeza que vai adivinhar? Styles.email input. Claro, email input. Criativo, né? Meu, criativo demais. E aí, além disso, aqui nesse nosso input, a gente depois vai colocar um value e um onChange. Mas por enquanto eu vou deixar assim. E a gente também vai ter o nosso button, né? O nosso button ou o nosso button para os mais abrasileirados. E dentro desse button ou button, enfim, eu vou colocar um inscrever, certo? E aí aqui para esse nosso class name, eu vou colocar um, adivinha, styles.signButton. E também vou colocar um style posteriormente aqui para prevenir o cara de clicar em algumas situações, mas sem spoilers, vamos focar realmente no que interessa, que é essa nossa estrutura inicial. E aqui dentro do nosso home.module.css, eu vou apagar quase tudo que tem aqui dentro. Eu só vou deixar o nosso container porque ele já veio pronto para o que a gente precisa. Aí aqui vamos começar então pelo nosso content. O que vai ter nesse nosso content, Luiz? Bom, nesse nosso content eu vou definir um padding de 32 pixels para o top e para o bottom. E também para as laterais eu vou colocar 16 pixels. Além disso, vou colocar nesse nosso content um width de 500 e vou colocar um background color de 2E, 2E, 2E. E para esse nosso container, eu vou colocar um background color de 12, 12, 12. O nosso padrão aí dos nossos últimos vídeos, né? E também vou colocar nesse nosso content um border radius de 4 pixels. E claro, se tu for brasileiro, tu fala border radius. Enfim, e vamos lá, continuando. Vamos ter o nosso display flex. Vamos ter o nosso flex direction como column. Vamos ter também o nosso align items como center e o nosso justify content como center, para colocar tudo no nosso centro, né? Se a gente salvar isso daqui agora e dar um yarn dev, acho que já tá rodando o nosso projeto, né? Claro que tá, eu te mostrei antes, pô. Aqui, ó, assim tá a nossa página agora, já tem uma carinha de newsletter, né? A gente só precisa realmente agora mexer nesse nosso título aqui para colocar um P e ficar bonitinho, e mexer nesse nosso input e nesse nosso botão, né? Então, vamos lá. Bom, nesse nosso P, vamos mexer nele aqui, ele vai ter um title, né? Então, vou botar um title aqui com text align center. Vamos colocar também um color nele de EB. E a gente também vai colocar um font weight de 500. E agora a gente parte para o nosso email input. Nesse nosso email input, eu vou colocar um width de 100%, um height de 40 pixels, um border radius de 4 pixels e um border none, só para não ficar com aqueles borders padrão do HTML, né? Vamos também colocar um padding de 0,10 pixels e um font size de 16 pixels. Aqui eu coloquei um padding de 0,10 pixels só para ele ter um espaçamento nas laterais. Então fica... porque a gente não botou o i aqui. Agora sim ele vai botar um email input. E agora sim, ó, ele agora só está com esse outline, mas pode ver que não tem mais borda nenhuma, ficou bem melhor. A gente poderia corrigir isso colocando um outline como none. E aí a gente já perde, ó. Quando a gente seleciona, a gente não tem mais aquela borda azul. Então aqui a gente já tem o nosso input quase pronto. E a gente também então começa com o nosso sign button. Então nesse nosso sign button, o que ele vai ter? Um width de 100%, um height de 40 pixels. Deixa eu ver aqui agora, a gente vai ter um height de 40 pixels, vamos ter também um border radius, eu vou poder copiar daqui, né?
Ele vai ser a mesma estilização praticamente. Ele só vai ter o seguinte, um margin top de 16 pixels para se afastar um pouquinho do nosso e-mail input. Aí também vai ter um background color nele de, adivinha, 2A, 35, 6A. Essa cor é que cor? Valendo R$10? Não, brincadeira. Mas essa cor aqui é a cor padrão da Dogcode, né? E a gente vai ter também um color de FFF e um font weight de 500. E agora se a gente ver, olha só, ficou bem mais interessante a nossa newsletter, né? Nossa página está muito mais bonita, muito mais profissional. E a gente, por fim, vai ter o nosso ponto sign button, 2 pontos over. E a gente vai ter um cursor pointer, só para quando o cara passar o mouse. Olha só, a gente tem esse estilo de mãozinha aqui, né? E agora sim a gente já tem tudo que a gente precisa. A gente só acima do nosso P aqui vai colocar também uma imagem, certo? Só que a gente não vai usar a imagem do HTML, a gente vai utilizar a imagem do Next. Ela já está até importada, né? Então eu vou pegar ela aqui, ó, e vou botar ela aqui em cima. Aqui a gente vai ter o que, né? Bom, nessa nossa imagem a gente precisa passar algumas coisas a mais, além do padrão do HTML, né? Primeira delas, a gente vai ter um alt, que eu vou botar um Dogcode logo, que é o padrão do HTML. A gente vai ter um source, e esse source eu vou copiar da onde? Vou pegar aqui do site da Dogcode, né? Se tu não conhece, dogcode.dev. Esse site aqui tá muito bonito, por sinal, e aqui a gente conta tudo sobre o Long Cycle Developer. Então, cara, vem aqui, ó, e reserva a tua vaga para a lista de espera. Porque se tu entrar na lista de espera, tu vai ter alguns benefícios. Então, tu vai ficar por dentro de tudo que está rolando dentro do Long Cycle Developer e também vai ganhar acesso a uma live exclusiva onde a gente vai tirar todas as tuas dúvidas sobre o Long Cycle Developer. O que é o programa, como que ele vai funcionar, enfim. Mas enfim, eu vou pegar a logo agora aqui da Dogcode e vou colar aqui no nosso source. Além disso, deixa eu trazer isso aqui para baixo. Ele não vai trazer por padrão, né? Deixa eu trazer aqui, agora sim. E aí eu vou colocar também um width nessa nossa imagem de 64. E vou colocar também um height de 50. Só que se a gente fizer isso aqui, não vai funcionar e vai quebrar o nosso app. Por quê? Porque o hostname www.dogcode.dev ele é um host que não está configurado dentro do next.config.js. Então isso aqui é uma especificação, né, um requerimento do next.js. Ele precisa que isso daqui esteja lá dentro, porque essa imagem aqui ela vai ser uma imagem estática, enfim. Então a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que entrar no nosso next.config.js e criar um images, passar prop de images. E aqui dentro, opa, não é um array, tá? É um objeto. E aqui dentro do nosso images a gente coloca um domains, e para esse nosso domains a gente coloca um array dogcode.dev. E a gente para agora o nosso next e dá um yarn dev novamente. E agora sim, a gente tem tudo funcionando por padrão. Deixa ele só abrir aqui para a gente garantir. Agora sim, olha só, a nossa página aqui de newsletter tá bonitona. A gente já tem o nosso cachorrinho aqui, a nossa logo da Dogcode, temos o nosso P, temos o nosso e-mail aqui, né, o nosso input de e-mail e temos o nosso inscrever que por enquanto não está fazendo absolutamente nada. Mas vamos lá, vamos dar vida para isso daqui agora, né? A gente quer ver isso daqui funcionando. A gente quer que, por exemplo, quando o usuário clique no botão de se inscrever, a gente tem algo armazenado lá dentro do Supabase, que era a nossa especificação, né? Criar a nossa serverless function. E como é que a gente vai fazer isso, né? Bom, para a gente fazer isso, primeiramente, eu vou dizer que esse nosso type aqui, ou melhor, esse nosso button aqui, ele é do type submit, certo? E aí aqui para o nosso form eu vou ter uma function on submit. Quando submitar, a gente vai fazer alguma coisa, né? Por enquanto eu vou deixar uma função vazia. E, bom, eu espero que agora já tenha configurado o nosso Supabase, então a gente pode abrir o nosso projeto. E agora sim a gente já tem a nossa configuração pronta. Se levou 2 minutos, não sei, mas a gente já tem tudo que a gente precisa aqui dentro. Certo? E o que a gente vai estar fazendo agora, Luiz? Bom, o que a gente vai estar fazendo, acabou fechando aqui a página, o que a gente vai estar fazendo é aqui na lateral, a gente tem o nosso Table Editor, certo? Eu vou entrar dentro dele e vou criar uma nova tabela. E a tabela que eu vou criar, eu vou chamar ela de Users, certo? E eu também vou adicionar uma nova coluna, que eu vou chamar de e-mail. É o que faz sentido, né? Porque a gente está esperando receber e-mail. Então, aqui eu vou procurar por varchar, vou colocar o type dele de varchar,
E também vou clicar aqui nesse nosso ícone de configuração para dizer que ele é único e não é nullable, certo? Então eu quero que o usuário passe realmente um e-mail. Então não é possível criar um usuário sem e-mail. Fechado? Só vou mover aqui para ficar ID, e-mail e daí o nosso created at. Feito isso daqui, cara, a gente já tem tudo que a gente precisa. Eu só vou adicionar também esse Row Level Security, porque ele pede, né, ele recomenda para restringir acesso ao banco, enfim. E aí vou clicar no salvar. Fazendo isso, ele vai criar uma tabela aqui dentro do nosso banco, que por sinal é Postgres, certo? Ele vai criar uma tabela com o nome de users. Agora, depois que ele fez isso daqui, ele vai começar a configurar a nossa API para a gente poder acessar aqui o nosso banco. Mas fechou. Enquanto ele faz isso daqui, ó, se a gente quiser, a gente pode vir aqui dentro da nossa API, a gente vai dar uma olhada aqui, a gente pode ver, né? A gente tem um tempinho. A gente vem aqui, ó, Tables and Views. A gente vai ter Users. E aqui ele mostra pra gente, por exemplo, ó, como ler todas as colunas, como filtrar e como criar uma linha aqui dentro da nossa tabela. Então a gente vai, ó, dentro do Supabase, a gente vai inserir alguma coluna, né? Então a gente vai colocar e-mail e passa um valor de e-mail. Então é basicamente isso daqui que a gente vai estar fazendo. Mas antes da gente fazer isso daqui, a gente precisa fazer uma paradinha. A gente precisa, aqui dentro, ó, do nosso projeto, a gente vai ter o nosso API, certo? Eu vou renomear isso daqui para supabase.ts. E aí a gente vai configurar o nosso Supabase aqui dentro. Então eu vou dar um import. Como a gente já instalou o nosso Supabase JS, como a gente já fez isso por padrão, né, lá no começo, então lá de dentro do Supabase JS, eu vou importar o nosso create client, ok? E aí eu vou criar uma constante, Supabase, vai ser igual a create client. E para esse client eu preciso passar algumas coisas. A primeira delas é o nosso Supabase URL, ou seja, a URL da nossa API. E a segunda coisa é a nossa Supabase Key. E onde é que eu consigo essas informações, Luiz? Bom, para a gente conseguir essas informações, API, e aqui assim a gente vai ter, ó, settings e API, tá? Faz mais sentido, né? Então aqui eu vou copiar essa nossa URL de configuração e vou colar ela aqui primeiro. Vamos voltar lá, e aqui a gente vai ter agora esse nosso anon public. Esse carinha que a gente precisa, tá? E esse carinha aqui, por sinal, se tu se preocupa com segurança, ele é seguro, tá? Então ele pode aparecer lá no browser sem problema nenhum. Então a gente copia ele e a gente cola ele no segundo parâmetro. E aqui sim a gente já tem tudo o que a gente precisa para continuar. E agora eu vou dar um export default nesse nosso Supabase. E agora como é que a gente utiliza isso daqui, né? Bom, lembra que eu te falei que a gente ia ter uma função? A gente passou ela aqui por padrão como limpa, né? Com uma função que a gente passa depois. Mas eu vou criar uma função então aqui em cima, ó. Eu vou chamar ela de const sign newsletter, certo? E eu vou dizer que esse carinha aqui vai ser com use callback. E aí eu vou receber algumas dependências aqui. E aí eu passo esse nosso sign newsletter aqui para dentro do nosso onSubmit. E lembra que eu te falei que aqui no nosso input a gente ia precisar do nosso e-mail e, no caso, né, de um value e de um onChange? Por quê? Porque a gente não está utilizando nenhuma lib para gerenciar o nosso formulário, por exemplo, React Hook Forms, Unform, enfim. Então a gente vai estar utilizando o nosso state mesmo. Então, e-mail, set e-mail vai ser igual a use state, que eu vou começar com um valor vazio. Luiz, eu posso sempre estar utilizando use state, enfim? Não, cara, por favor, não faça isso, tá? Isso aqui é um exemplo e eu estou realmente, como eu te falei, indo direto ao ponto. O certo é que a gente utilizar uma lib para gerenciar esse nosso formulário. Por sinal, a gente já tem uma série de vídeos aqui dentro do canal sobre formulários dentro do React.js. Então o link desses vídeos vai estar aqui na descrição e tu pode acompanhar. Então lá a gente vai realmente a fundo dentro do React Hook Form. E se tu quiser, a fim de estudos ou botar isso aqui em produção, pode ficar à vontade e aplicar até dentro desse nosso projeto aqui. Fechado? Mas vamos lá, vamos continuar. Então a gente vai ter o nosso value, tá? Vou colocar o nosso e-mail e nosso onChange. A gente vai ter o nosso set e-mail, né? e.target.value. E aí aqui para o nosso sign newsletter, a gente vai ter algumas coisas. A gente vai receber um evento. E qual é que é o tipo desse evento, se a gente quisesse, né? Opa, não é aqui no nosso onSubmit. A gente vai ter um form event handler e essa função ele recebe um form
event. Então a gente poderia dizer que esse nosso e é do tipo form event, que vem lá de dentro do React. E aí a gente coloca então um e.prevent default para ele não enviar para algum lugar, né, que é o processo padrão do HTML, né? Quando ele envia, quando ele clica para submeter um formulário, ele espera enviar para algum lugar. Como a gente não quer isso, a gente passa o prevent default. E aí aqui a gente começa então a brincadeira com o nosso Supabase. E o que a gente vai fazer? Bom, a gente vai invocar o nosso Supabase, que é o que a gente pegou lá da nossa API, né? Nosso carinha aqui, supabase.from, né? Que é aquele exemplo que eu te mostrei antes, afinal, from users, insert, e aí o que a gente vai inserir, né? A gente vai inserir o nosso e-mail. Então a gente precisa passar o nosso e-mail aqui embaixo. E por que eu fiz isso daqui, né? Bom, porque ele retorna algumas coisas pra gente. Ele retorna o nosso data, error, e também ele retorna, se a gente quisesse, o nosso status, que é qual que é o status da nossa requisição. E aí eu poderia fazer o seguinte, se deu erro, então eu vou retornar, né? Vou dar um return, e aí eu vou colocar um console.log error, e aí eu coloco o nosso error aqui. E aí eu também vou colocar um set e-mail, ou melhor, aqui não, né? Aqui eu deixo o e-mail. E aqui sim, aqui embaixo, eu coloco um console log no nosso data, e aí eu coloco um set e-mail como vazio. Então se deu tudo certo, ele vai limpar o nosso e-mail. E aí a gente já poderia testar. Deixa eu só ver aqui, ele está dando um erro por causa que ele está precisando tipar isso daqui, né? Mas como é erro só de TypeScript, vamos deixar por enquanto, né? Não tem problema. Então vamos deixar assim por enquanto e vamos testar se isso daqui já está funcionando. Então eu vou vir aqui no nosso projeto, né? Deixa eu abrir o nosso inspetor, não é aqui, é aqui. E vamos colocar então e-mail. Então vou colocar teste@mail.com. Deixa eu só fazer o seguinte, é uma função assíncrona, né? Então a gente coloca um await aqui na frente, antes da gente sair testando, vai dar mais certo. E já parou nossos erros também, ó. Mas tudo bem, vamos lá, vamos fazer a brincadeira aqui. Vamos clicar em escrever, e agora, se deu tudo certo, deu um erro, deixa eu ver, new row violates row level security policy. Ele não está conseguindo acessar, né? Então, vou fazer o seguinte, deixa eu vir aqui na nossa table editor, clicar aqui na nossa tabela, se eu consigo editar essa nossa tabela, não utilizar mais aquilo que a gente tinha colocado. Bom, a gente não consegue mudar, né, essa nossa configuração que a gente adicionou, mas eu tenho uma notícia para te dar. Por que está dando esse erro, né? Eu acabei não te falando antes. Por que está dando esse erro aqui? Ele está dando esse erro porque ele espera que a gente esteja autenticado para poder inserir dentro dessa nossa tabela de users. Só que como a gente está criando a nossa newsletter, o usuário ele não vai estar autenticado, né? Então o que a gente vai estar fazendo é deletando essa tabela aqui e criando ela novamente, para a gente não utilizar mais esse enable row level security aqui. Então eu vou criar só nosso users aqui novamente, tá? E aí eu vou passar o nosso e-mail com o nosso varchar novamente. Vamos configurar para is nullable como false e is unique. E agora sim a gente volta lá para o nosso projeto. Foi só realmente um erro que eu acabei não me atentando, mas não tem problema, fica aí a dica. Já fica algo que não estava aqui no roteiro, tá? Então tá aí mais um aprendizado para ti. A gente só espera, agora ele já criou a nossa tabela e a gente pode testar. Então vamos ver realmente se a gente não precisa configurar mais nada, mas eu acho que não. Então se a gente clicar em se inscrever agora, ele retornou null, só que ele apagou aqui o nosso e-mail. Então vamos dar um refresh para a gente ver o que aconteceu. Agora sim, olha só, ele já criou o nosso dado. Então, parabéns para nós, a gente conseguiu criar a nossa primeira serverless function. Viu como é simples? Então a gente não precisou criar nenhuma API, não precisou lidar com nenhum banco de dados, não precisou se preocupar com nada. A gente simplesmente criou um novo projeto, certo? Conectou aqui com o nosso GitHub, criou nossa conta, criou um novo projeto, criou um novo banco de dados e deixou tudo por conta do Supabase, criar toda a nossa API, se preocupar com segurança e por aí vai, certo? Mas tu tá vendo que ainda não tá legal o nosso projeto? Bom, Luiz, por que não tá legal? Ele tá funcionando? Sim, meu cara, ele tá funcionando. Só que, cara, o usuário ele não sabe se deu tudo certo.
porque simplesmente apagou. Isso é bom, isso não é bom, o que que é isso, né? E para a gente melhorar isso daqui, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar primeiramente lidando com alguns erros aqui. Bom, como assim? Bom, se deu algum erro, a gente não vai mais dar um console log. Além disso, né? Além do console log, a gente vai também lançar um erro. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai dar um alert, certo? Error signing up for newsletter. Ou seja, se deu algum erro, a gente vai colocar um alert lá na tela para o usuário, vai ficar muito mais visível. Só que a gente poderia fazer o seguinte: como a gente espera que o e-mail seja único, então a gente poderia lidar isso. Então, se o erro, né, o status do erro vier como, por exemplo, 409, que é o erro padrão lá do Supabase para conflito, até o erro padrão do HTTP Status Code, né? Então, se vier como 409, a gente que sabe que deu um erro de conflito, ou seja, o usuário está tentando inserir o mesmo e-mail, ou seja, o e-mail que já está dentro do nosso banco. Então, a gente pode contornar isso fazendo o seguinte: se o nosso status for 409, a gente dá um alert, certo? User already signed up, ou seja, o usuário já está cadastrado e a gente não quer que ele se cadastre novamente. Caso contrário, a gente coloca esse erro padrão aqui que a gente tinha definido antes, certo? E a gente só mantém o nosso console log. Caso contrário, né, se deu tudo certo, então não entrou dentro do nosso erro, a gente poderia colocar um alert aqui embaixo, né? Então a gente vai colocar um alert successfully signed up for newsletter, ou seja, deu tudo certo e tu tá dentro da nossa lista de newsletter, vai passar a receber as coisas. Então agora vamos testar para a gente ver como é que ficou isso daqui, né? Eu vou primeiramente, como a gente já tem o nosso teste.email.com, né? Então eu vou dar um inscrever. E agora vamos ver, olha só, user already signed up, ou seja, deu certo a nossa validação. E agora não pode mais inserir o mesmo usuário duas vezes. De novo, viu? A gente não precisa mudar nada dentro do nosso back-end. Por quê? Porque o Supabase está controlando tudo isso para a gente. Então isso é o poder do serverless. Isso agiliza muito a nossa equipe de desenvolvimento. Então naqueles casos que eu te falei, onde a gente precisa, por exemplo, um e-mail e por aí vai, né? Ou nesse nosso caso até aqui mesmo, ficaria muito mais rápido as coisas, né? E enfim, não vamos nos estender, vamos continuar aqui o nosso projeto. Então aqui já tem um alert na tela, né? E ele não limpou o nosso e-mail. Então deu certo o nosso primeiro caso de uso. Mas vamos colocar aqui o nosso teste 1@mail.com. Vamos clicar em inscrever. E agora vamos ver o que acontece. Successfully signed up for newsletter. Então agora sim a gente já tem tudo que a gente precisa de mensagem de erro e mensagem de sucesso. Mas, meu caro, a gente tem um problema ainda aqui. Por que, Luiz? Por que a gente tem um erro? Porque, olha só, eu vou colocar teste2@mail.com e vou clicar mais que uma vez no nosso botão de inscrever. Então, vou clicar, sei lá, quantas vezes der certo aqui. Então, olha só, vou clicar, acho que eu cliquei umas 4 vezes. Ele disparou, ó, user, viu? Olha só, olha o tanto de erro que deu, cara. Eu cliquei, eu acho, mais do que devia, né? Deixa eu abrir essa tela aqui de novo. Cliquei mais do que eu devia. Deixa eu abrir de novo aqui. Mas enfim, por que ele deu isso, né? Bom, ele acabou dando isso porque a gente não tem uma validação aqui e o nosso botão, ele tá clicando quantas vezes eu quiser. Mas não seria interessante, por exemplo, quando ele entrar nessa função, a gente bloquear esse botão e a gente resolve esse problema? Quer ver? Deixa eu te mostrar. Deixa eu criar um estado, is saving, set is saving, vai ser igual a use state como false, certo? E aí eu vou fazer o seguinte: quando ele entrar nessa função, ou seja, depois do nosso e.preventDefault, eu vou dizer que ele está salvando. E aí, depois que deu erro ou deu sucesso, né? Ou seja, abaixo do nosso console log, eu vou colocar um set saving como false. E aqui embaixo, depois do nosso set email, ou melhor aqui, né? Antes do nosso set email, eu vou colocar um set saving como false. E aí eu vou fazer o seguinte, lembra daqueles spoilers que eu te dei lá no início, né? Então, eu vou pegar aqui o nosso botão e eu vou botar um style nele também. Qual que é esse style? Bom, eu vou botar um pointer events como none se tiver salvando. Ou seja, se tiver salvando, eu vou prevenir o usuário de clicar no botão. Aqui ele só está dando um erro, ó, porque ele espera
ele não espera esse tipo aqui, né? Então, se estiver salvando, eu faço isso. Caso contrário, eu coloco como... vou deixar como all mesmo, não tem problema, que eu acho até o padrão, né? Deixa eu ver aqui. O initial value, o padrão é como alto, então eu vou colocar o padrão como alto mesmo, não tem problema. E agora sim, olha só, deixa eu voltar para nossa tela aqui para te mostrar. Deixa eu pegar o nosso teste 3@mail.com, vou clicar, ó, ele deixou só uma vez. Tu viu que ele mudou até o nossa mãozinha, né? Então agora sim, ó, ele bloqueou a nossa ação. E se a gente dá um refresh aqui nessa página, a gente espera que tenha o nosso teste 1, 2 e 3. Então, cara, a gente conseguiu trabalhar com as nossas serverless functions aqui dentro do Next em conjunto com o Supabase. Fechado? Cara, então se tu teve alguma dúvida em relação desse vídeo, não entendeu o que é serverless, ou não entendeu qual que é a ideia do Supabase, ou não entendeu alguma coisa que a gente fez aqui dentro do Next, manda aqui embaixo, porque ou eu vou fazer um vídeo respondendo as tuas dúvidas, certo? Ou eu vou responder até mesmo lá dentro do Instagram, que por sinal, se tu não segue, @dogcode.dev. Fechado? Se tu curtiu esse vídeo, cara, deixa teu like, se inscreve aqui no canal se tu não é inscrito, porque, sério, isso me ajuda demais, me inspira a estar trazendo cada vez mais conteúdos aqui para dentro do canal, certo? Então, a gente se vê num próximo vídeo e valeu!